A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de compartilhar um texto da Palavra de Deus, eu gostaria primeiro agradecer ao pastor Pedro, que está nos dando a oportunidade de estar aqui nesse programa. Também quero enviar meu abraço a todos os telespectadores, que Deus te abençoe, que esse momento seja muito importante na tua vida, junto à sua família, e que as promessas de Deus estejam sobre você. Nós gostaria de compartilhar com você um versículo da Palavra de Deus para nós fazermos uma reflexão, porque a Palavra de Deus ela é a única autoridade que pode nos conduzir o caminho da vitória. E todos nós tem duas coisas na vida que nós desejamos. Primeiro, ser feliz. Segundo, ter vitória em todos os momentos da nossa vida. Mateus capítulo 5, versículo de número 8, diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando nós analisamos esse texto, a primeira coisa que nós temos que entender é que aqui está o início do ministério de Jesus. Por que eu falo início do ministério de Jesus? Porque aqui Jesus ele dita as regras para nós agregarmos ao período da graça. Todos nós sabemos que lá no Éden nós perdemos a característica de Deus. Nós perdemos o caráter de Deus quando o homem feriu a santidade de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, nós vamos perceber uma promessa da restauração desse caráter na vida do homem. Claro, para isso acontecer, custaria a vida do Filho Jesus, o seu primogênito. E aqui, depois de 4.000 e poucos anos depois, Deus cumpre a promessa de enviar Jesus para quê? Para resgatar em nós esse caráter, para que nós tivéssemos um caráter cristão, voltasse à comunhão com Deus. Isso é muito importante. E aqui nós vamos perceber, nesse sermão, que a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus ele fala sobre as regras para nós agregarmos a graça, isto é, para nós participarmos desse caráter de Cristo, desta comunhão com Deus, desse relacionamento com Deus. E nesse texto, nós vamos ver no versículo de número 8, aonde nós lemos, que ele fala que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem algumas coisas que nós temos que refletir quando citamos esse versículo. Primeiro, é a palavra bem-aventurado, que quer dizer feliz, ou bem-estar, bom estado, ou um bom relacionamento com Deus. Isto é, um relacionamento estreito com Deus. Jesus estava falando para nós alcançarmos o quê? Um relacionamento estreito com Deus. É necessário que nós tenhamos um coração limpo. Não é? A palavra coração aqui, ela está ligada na palavra
intelecto, sensibilidade e vontade. Né? Ele está falando do nosso interior. Quando Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8, ele fala mais ou menos sobre isso, né? Ele fala diretamente ao ser humano para alcançar a bênção de Deus. Ele fala assim, todo tempo, seja alvo os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. O que Salomão está dizendo é que em todo tempo haja pureza em nossos corações, isto é, que o nosso intelecto, a nossa sensibilidade e a nossa vontade esteja limpa diante de Deus. Não é? É preciso sofrer o que é isso? Uma limpeza no nosso intelecto, na nossa sensibilidade e na nossa vontade. Para quê? Para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus. Quando nós meditamos sobre esse texto, uma coisa nos deixa claro, quando o apóstolo São Paulo escreve à igreja aos Colossenses, no capítulo número 3, versículo 1, quando ele diz assim, se já ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não da que estão embaixo. Versículo 3, ele fala assim, porque já estáis mortos, e as vossas vidas estão escondidas em Cristo, e Cristo em Deus. O que ele está dizendo? A primeira coisa que nós vamos perceber que ele está dizendo é que se já ressuscitaste, isto é, quando nós analisamos essa palavra ressuscitar, é tornar a viver. Para nós tornarmos a viver, nós precisamos morrer, ou não? Ninguém pode ressuscitar antes de morrer. Primeiro tem que morrer e ressuscitar. O que Paulo está falando é o seguinte, ele está falando que nós ressuscitamos para Cristo. Não é? Quando você abre a Bíblia lá em Filipenses, no capítulo de número... Filipenses, capítulo de número 6, Gálatas 6, no versículo 14, ele fala assim, longe de mim a me gloriarmos, a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para mim. O que Paulo está dizendo? Pela mensagem da cruz, né, pela palavra de Deus, eu estou morto para o mundo, e o mundo morto para mim. Isto é, eu perdi a sensibilidade do mundo, e o mundo perdeu a minha sensibilidade. Isto é, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu estou morto para o mundo. Não é? Aí o que acontece? Você pode viver para Cristo quando você está separado do mundo. A Bíblia, né, ela é bem clara, e a palavra morte quer dizer separação. Quando nós nos separamos do mundo para viver com Cristo. Você pega Gálatas, capítulo de número 2, no versículo de número 20, o que ele fala? Ele fala assim, agora eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo? Agora eu estou morto com Cristo. Isto é, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, quando Cristo foi crucificado, eu fui crucificado com ele. E quando ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Isto é, eu morri para o mundo. Mas quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Eu ressuscitei com ele. Para quê? Para viver uma vida espiritual, para viver uma vida com Deus. Por isso que ele fala assim, olha, eu agora estou crucificado com Deus, com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isto é, depois que Cristo começou a viver em mim, existe em mim o caráter de Cristo na minha vida. Por isso que Paulo diz, olha, ele diz assim, se já ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que é do alto, aonde Cristo, quer dizer, o nosso direcionamento agora é Cristo.
A nossa visão agora é o céu, não é mais o mundo. Eu costumo dizer que nesse caso, por exemplo, a árvore que nos alimenta, as raízes, elas não estão na terra. As raízes estão no céu. E nós nos alimentamos desse fruto, o fruto espiritual que vem do céu. É isso que nos sustenta, é isso que nos orienta, é isso que nos abençoa, no momento tão difícil que o mundo está passando. Momento que muitas pessoas estão totalmente já desvirtuou os seus pensamentos. Mas nós não. A nossa visão não está aqui. A nossa vitória, ela não está na horizontal, ela está na vertical. A nossa vitória está num relacionamento com Ele, com Deus. Por isso que ele fala assim, se já ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí você vai ver uma coisa muito interessante no versículo 2, quando ele fala assim, pensai nas coisas que são de cima, não da que estão na terra. Olha que coisa linda nós podemos perceber isso. Pensai, olha o que ele está dizendo sobre os nossos pensamentos. Aonde está o teu pensamento nesse momento? Hein? No momento tão difícil de crise que o mundo está passando. São nas notícias negativas? Muitas notícias negativas. Muitas pessoas depressivas. Muitas pessoas com a visão ali, né, tem uma palavra de Jesus que ela é muito interessante. Ele diz que aonde está o cadáver, ali está o urubu. Né? A nossa visão não está na podridão do mundo, a nossa visão está no céu, na orientação de Deus, na confiança em Deus, nessa confiança que nós temos, que nos deixa seguro. Mas ele fala assim, olha, pensai nas coisas que são de cima, não as que estão aqui. Tem pessoas tão envolvidas com o mundo, tão contaminadas com o mundo, que aí vem a depressão, aí vem a desesperança. Mas quando nós olhamos para o céu, nós vemos a glória de Deus. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos a nossa vitória. Quando a nossa visão é o céu, nós encontramos paz. Próprio Jesus, quando Marcos escreve no capítulo 8, versículo 34 de Marcos, vocês vão ver ele diz assim, olha, quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Negar a nós mesmos. Ele disse, negar a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando nós analisamos essa palavra cruz, às vezes nós pensamos que a cruz é o nosso vizinho. Às vezes pensamos a cruz é o momento que o Brasil está passando, é o momento que nós estamos passando. Não, a cruz é nós mesmos, é vencermos a nós mesmos. É vencer a nós mesmos, as nossas fraquezas, não é? E seguir a orientação de Deus, que quando nós seguimos a orientação de Deus, nós vamos alcançar a vitória que nós precisamos e necessitamos. Tem um texto que eu gosto muito, lá em João capítulo 14, versículo 23, quando Jesus ele fala assim, olha, aqueles que me amam, guarda os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e viemos a Ele e faremos nele morada. Isto é, olha, esse texto é muito legal. Esse texto nos deixa assim uma alegria tão grande. Ele diz que aqueles que amam a Ele, primeiro guarda, porque quem ama obedece. Você não tenha dúvida. Quando nós amamos alguém, nós obedecemos a alguém. Nós reconhecemos que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós reconhecemos que Deus é o dono de todas as coisas. E nós reconhecemos que Deus, Ele está em todos os lugares. Isso se chama temor de Deus. E por isso,
nós obedecemos a Deus. Ninguém está dizendo que nós somos perfeitos, não. Nós não estamos dizendo que nós somos perfeitos, mas procuramos nos direcionar pela a palavra de Deus. E aí o que Jesus fala? Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Isto é, os mandamentos de Jesus que formam o nosso caráter. O caráter cristão. E nos tornamos o quê? Filho de Deus. Aí fala assim, quem me ama, guarda o meu mandamento. Aí meu Pai o amará. E aí viemos a Ele e faremos nele morada. Já pensou? Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, morar em você? Você ser morada de Deus. Hein? É por isso que o texto que eu li diz que bem-aventurados os livres de coração, porque eles verão a Deus. Por quê? Verão a Deus na vida dele. Vai ver Deus aonde? Na família dele. Vai ver Deus operando em toda a trajetória da tua vida. Ele não precisa correr atrás das promessas de Deus. As promessas de Deus vão estar sobre a vida dele. E tem mais, quando ele partir daqui, ele vai ver como o Senhor, como ele é. Você pega 1 João, capítulo 3, versículo 2, você vai ver isso. Que você vai ver como ele é. Tá? Então ele vai estar sempre, por isso que ele diz que os livres de coração, eles verão a Deus. Olha o que Jesus falou. Meu Pai o amará, e viemos a ele, e faremos nele morada. Já pensou? Sermos morada de Deus? Eu costumo dizer que quem manda na casa não é a casa, é o morador da casa. É quem mora na casa que escolhe a cor da casa. Mas quem mora na casa é que limpa a casa. Quem mora na casa é o que tem domínio sobre a casa. Então, Jesus está falando que ele mora em nós. E se ele mora em nós, é feito a vontade dele na nossa vida. É a vontade dele que vai prevalecer. Gálatas, ele nos deixa muito claro, Paulo, no capítulo 5, no versículo 21 de Gálatas, 19 a 21 de Gálatas, ele fala assim, a obra da carne, ela se manifesta e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, dissensão, peleja, ciúme, inveja, bebedice e glutonaria. Paulo disse, eu digo e disse antes, quem comete essas coisas não herdarão o reino do céu. São coisas que contaminam, que traz imundície para o nosso coração, ou para o nosso intelecto, o nosso intelecto que começa a pensar essas coisas, trazer para nós, e aí se torna um homem carnal. A carne, ele disse, a obra da carne, ela se manifesta. E nós temos que ter cuidado, sabe por quê? Porque não está dizendo que nós buscamos, ela se manifesta em nós, da nossa natureza. Ele fala, olha, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a ira, a dissensão, a peleja, o ciúme, a inveja, a bebedice e glutonaria. Paulo diz, quem faz essas coisas? Eu disse antes e volto a dizer, não entra no reino do céu. Sabe por quê? O coração está contaminado. Seu interior está contaminado. Agora, você pega Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, o que ele fala? Ele fala mais, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paulo diz, quem faz essas coisas não estão debaixo da lei. Isto é,
está produzindo fruto para Deus. Não é? Você está sendo representante de Deus aqui na terra. Você está fazendo a diferença aqui na terra. Passando, transmitindo Deus para essa sociedade. Que Deus te abençoe. Lembre de uma coisa, bem-aventurado, quer dizer, bem-estar, bom estado, bom relacionamento ou relacionamento estreito com Deus. Né? Se nós for olhar e analisar, olhando, nós vamos ver o quê? Nós estamos assim com Deus. Então, para estar assim com Deus, tem que estar com o coração limpo diante de Deus. Por isso que Davi, no Salmo 51, versículo 10, ele fala, crie em mim um coração novo. Isto é, crie em mim um intelecto novo. Para que eu não fique pensando nas coisas desse mundo, pensando nas coisas da carne. Quando o Salmo de número 119, versículo 18, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver a maravilha da Tua lei. Quando nós possamos ter uma visão das promessas de Deus na nossa vida. E lembrar que no mesmo Salmo 119, no versículo 37, ele diz, Senhor, feche os meus olhos para que eu não veja a vaidade deste mundo. Por quê? As coisas que perecem neste mundo contaminam a nossa alma, contaminam o nosso coração, mas a palavra de Deus purifica o nosso coração. Os nossos corações precisam ser purificados pela palavra de Deus, porque a palavra purifica e Deus faz morada em nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu coração, que Deus te dê muita paz, muita alegria e que neste momento você possa olhar para o céu e ver a vitória, porque a vitória vem de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de agradecer. Serginho, obrigado, tá? Seu trabalho aí, parabéns pelo seu trabalho, que é excelente, tá? Quero agradecer o pastor Pedro, né, que nos deu essa oportunidade, também o nosso pastor presidente, pastor Marcelo, né, que Deus o abençoe poderosamente. Também quero fazer o meu agradecimento a todos os telespectadores, que Deus te abençoe, te ajude, te orienta, abençoe sua família. Olha, esteja seguro nesse momento, que Deus vai cuidar, e Deus ele sempre cuidou. Então, que Deus te abençoe. Um grande abraço e um grande beijo no teu coração. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Vamos fazer uma oração. Eu quero que você seja abençoado através desta oração. Deus, nós te amamos, te adoramos, nós te glorificamos, Deus. Obrigado. Obrigado por este momento, obrigado por este programa, obrigado pela vida, Senhor, do Serginho, obrigado também pelo pastor Marcelo, pelo pastor Pedro, obrigado por este programa e obrigado pela vida dos telespectadores, pela sua família. Deus, eu te peço uma coisa, Deus, que nesse momento tão difícil esteja conosco, esteja, Senhor, na nossa vida e com o nosso familiar, nos ajudando, nos orientando, nos protegendo e nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Meu muito obrigado.